ai boschi, un minuscolo paese. Bom, gente, aqui nós vamos dar um pequeno resumo do que é que nós já falamos sobre o discernimento dos espíritos. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a origem dos espíritos, onde ele vem, se ele vem do Espírito Santo, se ele vem do espírito humano, se ele vem do espírito maligno, coisa desse tipo, né? Falamos também sobre o que diz o nosso catecismo da Igreja Católica a respeito do dom do discernimento. Explicamos o que vem a ser o discernimento dos espíritos, uma espécie de conceito, né? Falamos um pouco da etimologia. Tentamos mostrar aqui os tipos de discernimento que você viu no primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós falamos do exemplo da ação de diversos espíritos, né? A ação do Espírito Santo, a ação do Espírito humano, a ação do Espírito maligno, a ação do Espírito de enfermidade, do Espírito de adivinhação, do Espírito surdo e mudo, do Espírito do erro, certo? Explicamos qual é a utilidade do discernimento carismático e falamos da responsabilidade dos líderes carismáticos, né? Um pouquinho nós falamos do ensino do Padre Rufus, né? Um exorcista, dos líderes já falecido, né, do movimento carismático mundial. Explicamos qual é, e dando exemplo, qual é a necessidade da gente ser humilde, apesar dos dons, né? Começar falando da responsabilidade dos líderes quanto ao discernimento, né, e do seu engajamento nos assuntos gerais comuns à comunidade. Tá bem? Eu tenho tentado ampliar a formação sobre esse dom, porque ele é importante em tudo na vida da gente, tá certo? Em tudo, especialmente dos líderes, é preciso ter discernimento. Então nós já vimos que como todo dom espiritual, esse dom do discernimento dos espíritos está unido com outros dons, né? E que é muito, muito precioso para nós, tanto na nossa vida diária, quanto na nossa vida de oração e também nos serviços prestados ao povo de Deus. Então, sempre que fazemos algo fora da vontade de Deus, os frutos mostram aquilo que nos impulsionou. Se os frutos foram ruins, o que impulsionou a gente não foram bons espíritos, né? Algum espírito ruim, tá certo? E se os frutos são bons, ali está a vontade de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Divino, né? Os Espíritos bons. É para isso que Deus nos capacita com esse dom, né? Facilmente, por nossos pecados, nós somos enganados pelo maligno. Em certas ocasiões prazerosas, né? De mulheres e homens nos atraem para o erro. Né? Para o erro. E isso pode ser muito agradável para os nossos olhos, né? Para a nossa carne, para o nosso apetite, mas pode nos levar, pela falta do discernimento, a um buraco, né? E a gente cair num buraco e levar os outros com a gente. Então, na lábia sedutora de pessoas maldosas, nós ficamos cegos, né? E o resultado sempre vem depois. A cobrança sempre vai recair sobre os líderes, né? Que recebem a tarefa de ensinar e conduzir um rebanho, né? Que eles foi confiado. Então, um coordenador de um grupo, ele tem essa tarefa. Um padre, ele tem essa tarefa. Um coordenador de comunidade, pastoral, tem essa tarefa, certo? Então, foi confiado a ele tem que ter cuidado, tem que ter discernimento quando for tomar alguma decisão que envolva aquela comunidade ou aquele grupo, aquela paróquia, tá certo? Então, nós temos o exemplo de Adão e Eva, né? E também temos o exemplo do rei Davi, que será explicado mais depois, certo? E foi ali agir com uma completa falta de discernimento. Por isso é necessário ter discernimento em relação a todas as coisas, né? Que às vezes, até com boa intenção e com o desejo de nos agradar,
são apresentadas e que, no entanto, pode não ser a vontade de Deus para nós. É apenas prazeroso aos nossos olhos, né? A gente, às vezes, como diz aquele ditado popular, né? A gente diz assim, ó, isso aí tem ruim, não é bom, pode não ser bom, tá? Então, ao orar por algum irmão, é preciso discernir a vontade de Deus para ele. Não apenas se o seu problema vem da fraqueza, mas também que tipo de problema emocional, que tipo de problema de tentação, de opressão que está lhe acometendo, que está agindo sobre ele. E a gente não se deixar enganar pela primeira impressão. Porque muitas vezes a primeira impressão é só para nos desviar da verdade. Certo? E a gente se dá por satisfeito e termina que aquilo fica lá, continuando, atrapalhando a vida do irmãozinho, certo? Então, agindo sem o discernimento dos espíritos, nós atraímos para nós e até para as pessoas por que nós estamos orando, e creiam, até mesmo para as pessoas que estão envolvidas na intercessão. Veja que as consequências podem ser desastrosas, como no caso de Davi, um rei que gozava da intimidade de Deus, né? Mas diante da beleza de Betsabé, esse rei não teve discernimento. Ele agiu só pelos seus desejos, pelos olhos, né? Deixando se enganar fácil. O demônio ri dele, né? Então Deus, em sua imensa misericórdia, depois que Davi fez toda essa lambança aí, teve uma grande misericórdia para com Davi e mandou lá o profeta Natan, né, para abrir os olhos de Davi, que só depois daquela historiazinha que Natan falou, é que Davi se deu conta, né? Porque até o momento em que Natan falou para Davi qual era o problema, Davi ainda disse assim, oh, pois quem é esse fazendeiro que eu vou mandar matar? Ele não merece viver. E o fazendeiro, no caso o pastor, era ele próprio. Todo cristão que exerce alguma liderança com correção, com piedade, com empatia e com um bom discernimento, é aquele que tem nas suas faculdades cognitivas o exercício da doutrina cristã. Né? Esse líder será capaz de separar, de julgar, de testar e até mesmo discernir o bem quanto o mal, de tal modo, né, que as suas decisões reflitam a justiça. Seja em qualquer ambiente que for, esse líder será uma pessoa sábia. Quando for desafiado a discernir ou convencer os outros debatedores em temas envolvendo a cultura, a mídia, a política, a religião ou a educação, ele se baseará nas escrituras. Então, eu tenho aqui alguns desses pontos. O dom do discernimento é muito importante. Em que área ele pode atuar? E nas áreas que ele atua, como ele age, né? Então vamos começar falando aqui na área religiosa. Então, no mundo atual em que vivemos, a área da religião exige de nós que nós pratiquemos com mais profundidade o tipo de discernimento de Daniel e seus companheiros, né? Ante assim o politeísmo babilônico, que foi o que Daniel enfrentou, né? Então, diante de religiões politeístas tem mais de um deles, né? Ou meramente antropomórficas, né? Antropomórficas, uma palavrazinha também, vincular uma imagem a um determinado Deus, né? Júpiter, aí você coloca lá uma imagem, um desenho, o que seja. Então lá tem várias estátuas de Júpiter na Grécia, por exemplo, e ali é antropomórfico, né? Você atribuir uma imagem a uma ideia, né? A uma pessoa. Então, esse líder ele deve de pronto rejeitar esses desvios doutrinários que ali estiverem em discussão. Tá certo? Também, quando estiver
diante de uma pseudo-doutrina que tenta desviar o sentido bíblico correto, o líder deve apontar com um discernimento divino o erro daquela falsa doutrina. Pseudo-doutrina é aquela, o próprio nome diz, pseudo, né? Sem um autor conhecido. Tá? Tem coisas que vem, ninguém sabe onde apareceu. Alguns irmãos são tentados a seguir ensinos ou então pregadores eloquentes. Gente que fala, né, que tenta convencer só pela eloquência, mas sem estar baseado numa palavra de Deus. Por exemplo, quantos e quantos pregadores não são assim? Levam as pessoas a chorar, levam as pessoas, daí a pouco, quando as pessoas saem de lá, saem vazias do mesmo jeito, porque foram apenas atingidos pela eloquência, mas não foram atingidos pela palavra. Essas doutrinas motivacionais, que na sua maioria distorcem a cruz de Cristo, elas precisam ser bem discernidas, né? Desafiando mesmo, porque elas levam aquele cristão de formação precária, de pouca formação, a acreditar só pela presença da pessoa, pela sua eloquência. Mas como ele não sabe basicamente de nada, ele é tentado a acreditar naquilo. Aí é presa fácil. Tá? Uma outra área que o discernimento atua é na área da política. Então todos os cristãos, eles exercem dupla cidadania. A cidadania celeste e a cidadania secular. Secular. Estou dizendo certas coisas aqui que é para você compreender. Porque, secular é o mundão que a gente vive. Certo? Então não significa propriamente século, assim, no sentido da palavra, estrito da palavra, né? Então nós somos, portanto, desafiados a viver como cidadãos dos céus, né? Sermos membros da família dos santos, sem contudo deixarmos de nos relacionar com o contexto social que a gente vive, né? E a gente há de convir que em nem todo lugar que a gente vai só vai ter gente santa ali, não. Em muito lugar que você vai ter lá fofoqueiro, cachaceiro, né? Drogado, gente que vive aí na vida, no mundão, tá certo? Então, a gente apenas precisa discernir o bom político do mau político, né? do que ele diz, do que ele promete, do que ele faz, certo? Então, dessa forma, fica bem claro que devemos exercer também a nossa cidadania secular, ou seja, no mundo. Isto significa que não podemos deixar de lado as nossas responsabilidades sociais, e familiares, econômicas ou religiosas. A gente está no mundo e a gente tem que interagir com ele. Apenas vamos ter discernimento para fugir do que não presta. Tá certo? Então, tal coisa, não devemos nos excluir da política. Achar que toda política é coisa podre, cheia de erro, é cheia de corrupção, de pecado, de pecadores. Não. Vamos compreender primeiro que quem bota político lá somos nós. Tá? Quem bota político lá somos nós. É bem verdade que há 4 anos a gente faz uma opção achando que está faltando na pessoa mais maravilhosa do mundo, daí a pouco começa a confusão. Tá certo? Que o sujeito, na eloquência, diz tudo aquilo que você está esperando de uma pessoa, e na hora que a pessoa assume um governo, uma presidência, uma prefeitura, aí lá se vem, né, fazer totalmente o contrário. Então é por isso que a gente vê bastante a vida pregressa de quem a gente está votando. Vida pregressa é a vida que a pessoa já viveu, os atos, né, aquilo que ele já... você pode de repente saber que uma pessoa é um vigarista, mas na hora da campanha ele se mostra lá como o jeito mais honesto do mundo. Então olha a vida pregressa, a vida para trás dessa pessoa, certo? Porque de que adianta apenas assistir noticiários, né, e ficar se indignando com as notícias? Então a gente tem que
fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Temos sim que discernir sobre qual linha política a gente deve seguir. Uma boa coisa que a gente deve fazer, por exemplo, é seguir a orientação dos nossos bispos. Quantas vezes a igreja, através da CNBB, diz coisa aí, mas na hora de votar você vai atrás do Silas Malafaia. Meu Deus do céu! Quer dizer, a palavra do Silas Malafaia tem mais valor que a do nosso bispo. Meu Deus! Discernimento, meu Deus. Tomemos nós mesmos a melhor solução, a melhor decisão. É claro que para tomarmos essa decisão, o dom do discernimento é essencial. É essencial. Na renovação carismática católica nós temos uma coordenadoria importante, né? Dentro da estrutura da renovação, que chama-se fé e política. E essa coordenadoria, ela serve para levar palestras, levar palestrantes, né? Para ajudar a pessoa a ter um melhor discernimento, a melhor orientação. Não significa, contudo, uma adesão à ideia do coordenador, nem do... Né? Bom, você ouve, mas pelo menos pese na balança antes de votar. Né? Escute um pouquinho o que nós estamos dizendo. Vale lembrar que nossos irmãos evangélicos fazem isso há muito tempo. Eles seguem lá a orientação dos pastores e nós não estamos. Parece que a gente fica cego na hora de seguir a orientação dos bispos, dos padres. Né? Então, nesse ponto, se a orientação não está correta, vamos para o debate. Vamos dizendo lá o que você pensa, para que consiga, dentro do debate, mostrar. Nós somos mais de direita, somos mais de esquerda, a direita é boa por isso, a esquerda é boa por isso, o social é bom por isso, o social não pode ter, porque senão acaba com o país. Então essas coisas, no debate é que se resolve. Devemos sim, nesse ponto, questionar o posicionamento, né, dos candidatos que nos procuram, saber quais valores eles defendem. Se um candidato chega lá dizendo assim, olha, como já apareceu na televisão, dizendo assim, eu sou completamente a favor da reforma da Previdência do jeito. Quer dizer que ele não está olhando aquele que são mais necessitados, não está olhando aquele que está paralítico, aquela pessoa que trabalhou no campo há muitos anos e de repente ficou ali tolhido dos seus direitos. É preciso quase que a pessoa trabalhe até os 90 anos para poder ter direito a uma migalha que só vai receber durante pouco tempo, porque já vai morrer. Então, veja bem as coisas. Nós, muitas vezes, só pelo seu lado, de pessoa que não precisa de nada porque já tem o suficiente, olhe também, empaticamente, aqueles que não têm nada, que precisa da sua defesa nos interesses dele. Né? Uma série de coisas que nessa área política a gente precisa ter cuidado no discernimento. Tá? Uma outra área que a gente precisa ter discernimento é na área da mídia. Todos os cristãos são desafiados a discernir sobre o que a mídia escrita, a mídia falada, a mídia televisada, né? Ou seja, jornal, rádio, televisão, faz entrar nas nossas casas. E agora, por último, as redes sociais, que entra através do celular e não quer nem saber. Vai entrando e a gente vai recebendo centenas, milhares de mensagens ali. E você, se não tiver discernimento, você entra dentro de um buraco sem fundo. Né? Muito cuidado. Já foi o tempo, né, que os programas família, né, assim, eu não quero ser saudosista não, mas olha gente, eu vim de um tempo que as novelas, elas levavam a família a ser família. Não era utopia não. Quem assistiu novelas assim, O Tempo e o Pé de Laranja Lima, Direito de Nascer, né, Pantanal, aí de repente passa a dar valor a essas novelas hoje que só mostram safadeza. Quantas novelas e filmes provocam
atrito na família, entre pais e filhos, né? Questões de geração. E o pai não pode mais, não tem como comunicar ao filho os seus valores culturais. O filho não tem paciência mais de falar nada com o pai. Já acha que o pai é uma pessoa ultrapassada e pronto. Então, quantos filmes e vídeos pornográficos não estão aí escancarados na mídia? Quantos e quantos CDs com capas pornográficas não estão aí dentro de uma feira? Eu gosto muito de ir na feira de Liceu, ali tem bancas ali que mostram, meu Deus do céu, totalmente obscenas. E ninguém diz nada, parece que está tudo normal, tá tudo bem. A pessoa que expõe aquilo lá acha que está dentro do direito dele, que está ali, compra quem quer. Não é bem assim. Nem estou aqui querendo ser um censurador de nada não, mas eu acho que nós como família temos que agir, temos que ter discernimento nessa área da mídia, certo? Temos setores da mídia aí que não tem o mínimo de respeito com os valores morais e éticos, né, que estão ali contidos nas Sagradas Escrituras. Então, o que fazer? Proibir tudo? E será possível fazer isso? Então, até se chegar ao entendimento, né, os valores morais e éticos são acumulados de nossas próprias ações diante de nossos filhos, ou até mesmo de nossos pais, né? Se na nossa mocidade não tivermos quaisquer discernimentos, vamos pedir esse discernimento agora. Vamos estancar essa sangria enquanto não ter um pouquinho de tempo. Passemos valores cristãos aos nossos filhos, né? Aos nossos pais, enquanto ainda tem um pouco de tempo, porque o tempo está acabando. Vamos falar agora também, gente, das dificuldades em relação a esse dom de discernimento, certo? Vamos falar disso. Então, para possuir o dom de discernimento, é básico a gente aprender a ouvir o Senhor, inspirações. Então, muitas vezes, nós temos um sentimento assim dentro de nós, movendo-nos, né? E dizendo assim, faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado, né? Mas em geral nós não seguimos isso e acabamos fazendo tudo ao contrário. Então o Espírito Santo dá esse dom a todos aqueles que estão nele, que estão imersos no Espírito Santo, baseados no Espírito Santo, né? Aquele que tem tempo para orar, aquele que tem tempo para ler a palavra, ele claramente ele vai ser mais próximo ao Espírito Santo. Então nós temos que ser nossa condução do Espírito Santo e é super necessário distinguir o que vem de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria, dos anjos, né? Daquilo que vem do maligno, aquilo que não presta. Certo? Caso contrário, meu amigo, tudo se confundirá na nossa cabeça. Deus quer nos dar essa graça, esse dom de discernimento dos Espíritos, que é o resultado da nossa caminhada, das nossas missões, dos grupos que atuamos, né, em nossos corações. Então é preciso caminhar, progredir e perseverar nos grupos de oração, na palavra de Deus, nas pastorais, na docilidade e no trabalho do Senhor. E assim nós vamos nos constituindo num terreno cada vez mais apropriado para essa semeadura. Então, eis algumas possibilidades de fatos que poderão ocorrer na nossa caminhada. Não discernir corretamente. Isaac não reconheceu Esaú. Isso está em Gênesis, no capítulo 27, no versículo 23. Você lembra dessa passagem? O Isaac pediu para Esaú fazer uma sopa para ele, aí o Jacó chegou na frente lá e pá, o Jacó chegou lá e colocou pelo velho de bode, não sei o que, e passou o couro do bode nele lá para ele
ficar com o cheiro de Esaú, né? E fez a mãe, né, a Rebeca, fez um caldo maravilhoso, e lá se vai o Isaac abençoar Jacó em vez de Esaú. Depois a conclusão foi por falta de discernimento. Uma outra coisa é a falta de compreensão dos problemas diários da natureza humana. Isso aí a gente vê em Êxodo 18, né? Quando Moisés é aconselhado e repreendido pelo seu sogro, Jetro, né? Por falta de discernimento, estava tentando ser ele só o autor de o juiz de todos os problemas. E o sogro dele chegou lá e disse: minha amiga, você bota gente aí para ajudar, porque senão daqui a pouco ficar sem condições nem de caminhar. E aí você lembra que Moisés juntou os anciãos e passaram também a ter a condição de orientar, de resolver problemas da comunidade. Uma outra questão tem irmãos que discernem Satanás em tudo e qualquer lugar. Tem muito pregador que quando está pregando ele fala 100 vezes de Satanás e fala uma vez de Jesus. Ele fala 100 vezes de pecado e esquece de falar uma vez sequer a palavra misericórdia, perdão. Vamos dar mais valor à misericórdia, ao amor de Deus? Vamos passar o amor de Deus, porque quem tem o amor de Deus no coração, a tendência é que não peque. Tá? A pessoa já chega lá toda fragilizada com o pecado, e você ainda fica massacrando. E estou aqui dizendo que o pecado é coisa boa, não, mas estou dizendo que vamos dar mais valor ao perdão, à misericórdia, do que propriamente ficar falando a vida toda de Satanás e de pecado. Algumas pessoas tentam caminhar depressa demais no espírito. Pessoas que querem, vamos dizer assim, queimar etapa, na ânsia, né? na ânsia e na vanglória, querem aparecer rapidamente. Esquecem da formação, daí a pouco, pá, queda. É uma queda grande, entendeu? Paciência, né? Discernimento. Outra, não caia na tentação de querer ser um daqueles líderes dominadores e autoritários, né? Não esqueçam, meus irmãos, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, justamente para tentar dominar, né? Isso aí a gente vê em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Vamos falar aqui também do exercício do dom do discernimento dos espíritos. Olha, meus irmãos, é necessário caminhar para o delírio e perseverar na busca desse dom, aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja sendo preparado. Em movimentos carismáticos, em comunidades de vida ou de aliança, né, ou de grupo de oração, pastoral, seja onde for. É necessário o conhecimento básico da palavra de Deus. Eu insisto sempre nisso, é necessário o conhecimento básico da palavra de Deus. Isso tudo além da docilidade ao Espírito Santo. Tá? Então, somente dessa forma, você estará se constituindo num terreno cada vez mais próprio para essa semeadura, né? Para poder dar frutos bons. Tá? Então, na prática, nós podemos perceber que uma palavra não tem uma origem divina, mas do maligno, quando ela nos causa mal-estar, ou quando ela nos inquieta. Né? Tem, às vezes, alguns irmãozinhos nossos, eles se deixam dominar pelo maligno, e aí lá volta como se fosse uma profecia, aí diz lá, olha, que uma pessoa doente, que tomou no céu, aquilo ali, todas as pessoas ali caem no mal-estar, e nem sempre isso é verdadeiro. Então, tem discernimento. Vai ter um acidente, não sei aonde, quando as pessoas saírem daqui, virou o profeta do maligno? Fato é isso. Não discernimento. Primeiro, antes de deixar todo mundo inquieto, todo mundo primeiro apavorado. Essas situações de angústia, elas são próprias do iniciante, né? E da falta de discernimento deles.
que Deus vem em socorro desses irmãos, né? E ele mostra o caminho para escapar do ataque do inimigo, para não ser usado pelo inimigo. O fato é que precisamos ser bastante cuidadosos e ao nos depararmos com uma situação desse tipo, pois, além de tudo, quando ainda somos novatos, nós costumamos misturar o dom do discernimento, a nossa vaidade, o nosso ciúme, a inveja, a rivalidade, até mesmo com os irmãos do nosso grupo. Mistura tudo, só sai coisa ruim, né? Então, esse carisma ele é muito necessário. É muito necessário aos pais e também aos que oram pelas pessoas, para que até na oração saibam como pedir. Se não souber, não tiver a palavra certa, ore em línguas, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é nada. Tá? Então a manifestação do discernimento se parece com a nossa intuição e ela se assemelha com a voz da consciência. Então discernir, segundo os ensinamentos de Deus, gera bons frutos. Jesus dá uma regra infalível quando ele disse aos seus discípulos, e isso em Mateus 7, nos versículos 16 a 20. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, é parte do discernimento dos espíritos evitar a procura de casas onde se praticam, por exemplo, feitiços, magias, etc, etc, etc. Deus advertiu isso pelo profeta Isaías, que esse profeta disse o quê? Agarra-te, portanto, a teus feitiços e à multidão de teus sacrilégios, nos quais te esmerastes desde tua juventude. Talvez acharás uma receita eficaz para criar o terror. Esbanjaste teus esforços entre tantos conselheiros, que eles então se levantem e te salvem, aqueles que preparam o mapa do céu e observam os astros, que comunicam a cada mês como irão as coisas. Isaías 47, 12, 13. É uma certa ironia dele, né? do profeta Isaías, dizendo assim, se você confia tanto nessas coisas, vai lá atrás para ver o que é que vai acontecer. Então, veja como Deus ridiculariza e ao mesmo tempo ele repreende os que praticam a feitiçaria. A Bíblia condena todas as formas de feitiçaria, como nós vimos nos versículos que acabamos de citar agora. O fato é que muitas pessoas afirmam ser capazes de prever o futuro através de horóscopo ou de outro meio qualquer, né? E isso vem desde muito tempo atrás. E Isaías condena essa prática. Os irmãos que escrevem horóscopo deveriam ler a passagem da Bíblia que nós falamos agora. Nós estamos encerrando aqui esse terceiro vídeo sobre o discernimento dos espíritos. Vamos perseverar. Eu usei essa palavra nesse vídeo várias vezes. Perseverar, perseverar, perseverar. Porque se você achar que está perdendo tempo em ficar vendo um vídeo de 30 minutos, é o que está sincero. Tá bom? Então, meus irmãos e irmãs, tchau. L'ora fatata della preghiera che vien dal bosco, io la conosco, scende dal cielo come un incanto, un'armonia.